verdade, ele foi um religioso lá de Delfos e a Flávia já era ali meio que esposa, apaixonada pelo Plínio na época da encarnação anterior. E aí ele desvirtuou o casal e fez com que a Flávia se perdesse. Então ele foi responsável direto pela queda dos dois. Então, na verdade, ele está ali próximo a eles, deveria, né? Estar ali próximo a eles, para auxiliar num novo começo deles. Mas ao invés de aproveitar a oportunidade para fazer o bem, novamente pelas suas tendências, nós temos muito isso, nós somos lentos para mudar, ele novamente teve as mesmas tendências, de colocar essa parte material, esse desejo sexual na frente. E nesse inteirinho da história, só para vocês entenderem por que o Saul teve espaço, é que a Aureliana começou a dar em cima do Plínio, e o Plínio aceitou as investidas. Então o Plínio começou a ser amante da Aureliana, e ele começou a ficar fora de casa. E aí, fora de casa, deu espaço para o Saul ficar mais ativo na sua vontade lá criminosa. Olha só. Igualzinho hoje, né? Passou 2000 anos, nós somos ainda a mesma coisa, né? Só melhorou aí, agora tem iPhone, mas assim, tá igual, né? Tá igual. Só para você ver como o Emmanuel está certo, né? Nós evoluímos a passos de lesma. Então, a nossa moral ela é bem lenta para melhorar. E quem gosta de ver como que as histórias vão seguir, é só continuar vendo a sequência de Emmanuel. Lá no último livro, Renúncia, vocês vão ver esses mesmos atores aqui retornando para tentar reajustar de novo. Então, Renúncia, ele conta a história da maioria desses personagens aqui, tentando se reajustar. E por incrível que pareça, no século XVIII, que é quando ocorre a renúncia, muitos ainda têm a mesma característica. Então é como nós somos lentos para aprender e para mudar, né? Mas vamos lá. Hoje nós vamos entrar na nossa aula 8, que é sobre o tema mediunidade. Então, sem delongas, temos muita coisa para conversar. Nós hoje iremos utilizar o livro dos médiuns, que é um livro só voltado para a instrução através ali dos espíritos organizadas pelo Allan Kardec, para nos orientar quanto às questões mediúnicas. Vamos falar um pouquinho aqui de um trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no seu item 12. E nós vamos usar também para exemplificar e para nos ajudar na parte teórica, o livro Missionários da Luz, que nós já usamos lá na reencarnação, não sei se vocês lembram, da reencarnação de Segismundo. Então nós vamos usar um pouco dele, que é basicamente o capítulo 2 e o capítulo 3. Basicamente, mediunidade, significa dizer mediar. Não há muito aqui o que a gente inventar e teorizar. Então, quando você precisa de um intérprete de algo que possa ajudar, auxiliar no entendimento de duas partes que não estão exatamente no mesmo nível de linguagem, então você tem um médium. Então, por exemplo, se você tiver uma pessoa de características de incapacidade auditiva, então você tem alguém que faz aqueles sinais para ele entender. Então, aquela pessoa que compreende os sinais e sabe transcrevê-la, ele é um médium. Nós trouxemos para a nossa definição aqui. Mas Kardec, na época, com a ajuda dos espíritos, trouxe essa denominação para trazer uma coisa que, na verdade, na época não existia. Já ocorria, mas o termo não existia. Então, se nós pegarmos um espírito que
está lá no plano espiritual e uma pessoa que está aqui no plano físico, o espírito também, aqui está no plano espiritual e aqui o espírito está encarnado, está no plano físico. Então, para que este aqui possa ter melhor proveito, auxílio, durante o período que ele esteja aqui, Deus permitiu que houvesse esse intercâmbio, essa comunicação, essa interação. Então, todo aquele que promove de maneira consciente ou inconsciente esse intercâmbio, auxiliando a si mesmo ou a outros espíritos aqui encarnados ou desencarnados, pode ser, nós então temos uma pessoa que nós chamamos de médium. Então ele está fazendo um intercâmbio. E aí nós temos o seguinte, que está lá no Livro dos Médiuns. Ser médium é possuir uma faculdade que permite o intercâmbio com os espíritos. É inerente a todas as criaturas humanas. Então todos nós, dessa raça Homo sapiens sapiens, nós temos em nós essa diretriz, essa sensibilidade, que é a interação com o plano extrafísico ou espiritual. Então, assim como nós temos os nossos 5 sentidos, nós teríamos esse 6º sentido, já já nós vamos ver um pouco melhor e entender, que não tem nada de maravilhoso, espaflatoso, nada disso, ele é físico. E ele faz com que ele consiga ter o contato, em maior ou menor grau, com o plano espiritual, com os espíritos. Então, todos nós temos, nós já vamos entender isso aqui melhor, para quem tem dúvida. Está em graus diferentes em cada indivíduo. Então, ele é presente em todos nós que estamos aqui encarnados, mas ele tem mais ou menos ativação, dependendo de uma série de características, condições que nós vamos falar daqui a pouco. Então, basicamente, nós podemos afirmar, isso os espíritos afirmam lá na época de Kardec para ele, que todos nós temos potencial mediúnico, ou seja, todos nós somos médiuns. Todos nós interagimos com o plano extrafísico, com os espíritos. Agora, o quanto isso irá ocorrer e o quanto isso será consciente para nós é que é muito variável. Há alguns que é muito consciente e outros praticamente inconsciente. Mas isso aqui gera uma característica que a gente vê lá na época de Kardec, e que para ele foi uma grande surpresa, e uma pergunta, inclusive, do Livro dos Espíritos, onde Kardec perguntou o quanto que os espíritos interferem na nossa vida, no nosso pensamento. Aí ele responde, muito mais do que imaginas. E aí, Kardec não ficou muito ali, como cientista, né, contente com essa resposta. Aí ele conta o caso lá na Revista Espírita, de 1858, aonde ele, junto com uma médium, é convidada por São Luís e pelos espíritos a ir a uma ópera. Quando ele foi na ópera, ele sentou e o espírito, através da médium, falou, Kardec, está vendo aquelas 2 senhoras lá em cima, lá na parte lá, assistindo? Ele falou, estou vendo. Eu vou lá, o espírito falando, eu vou lá e vou tirar elas do teatro aqui, fica olhando. Aí o Kardec olhou, deu alguns segundos, uma conversou com a outra, as 2 se levantaram e saíram. Aí o espírito novamente retornou e falou, Kardec, você viu? Agora eu vou lá chamar elas de volta. E deu um tempinho, elas entraram e sentaram de novo. Então, os espíritos interferem muito mais em nós do que nós imaginamos. Então, aqui,
é uma valiosa informação para nós não termos medo, mas nós termos bom senso. Então, tudo para nós, o nosso convívio entre nós, espíritos, seja desencarnados ou encarnados, é a questão da sintonia, do interesse em estar próximo, do interesse em ouvir. Então, quando nós estamos com o nosso interesse em questões desajustadas, nós vamos encontrar pessoas com a mesma característica. Então, aquelas pessoas que gostam de falar de violência vão estar sempre próximas de pessoas que gostam de falar de violência. Ou não é chato você que não gosta estar próximo e ouvindo o tempo todo uma pessoa falar o que você não gosta, o que não te interessa? Não é assim? Não é assim? Então, quando nós colocamos a nossa vontade, o nosso interesse em algo, nós vamos reunir uma nuvem muito grande de pessoas, de espíritos, com a mesma vontade próximos a nós. Quem falava isso era Paulo de Tarso. Não sei se vocês lembram, Paulo de Tarso falava, nós somos envolvidos por uma nuvem de testemunhas. Então nós não estamos sozinhos, nós achamos, pensamos que estamos. Mas sempre há, física ou extrafísica, espíritos que querem, desejam o mesmo que nós. Então, quando nós estamos desequilibrados, tenhamos certeza, sem nenhum medo, porque aqui não estamos para pôr medo em ninguém. Há espíritos tão desequilibrados quanto a nossa vontade, quanto o nosso interesse. Então, se você está lá perdido em meio a vícios, com todo respeito a quem faz o uso, por exemplo, de uma bebida alcoólica, com ele há espíritos com o mesmo desejo, tanto encarnados quanto desencarnados. Porque quando nós desencarnamos, nós vimos isso, a mesma coisa que somos aqui. Temos a mesma tendência. Talvez vamos enxergar a vida de uma maneira um pouco diferente, mas somos a mesma pessoa. Então, se tínhamos aquelas dificuldades, continuamos tendo. Se tínhamos méritos, continuamos tendo méritos. Então, se nós escolhemos esse desequilíbrio, haverá um monte de gente junto conosco, com a mesma vontade. Se nós, por contrário, e aí está a beleza da vida, buscarmos coisas boas, equilibradas, nós também reunimos espíritos com a mesma vontade, com a mesma tendência. Então, quando nós somos pessoas boas, pessoas que doam para a vida, nós temos vários espíritos bons que estão conosco, que trabalham conosco. Se nós formos ver o segundo livro do André Luiz, que é o Obreiros da Vida Eterna, que é o Mensageiros, que infelizmente não foi relatado lá de uma maneira adequada no filme, existia uma família que era tão devotada ao bem e ao próximo que os espíritos começaram a trabalhar com eles e ali se formou um grande santuário. E não era uma casa espírita, não era uma casa religiosa, mas conta André Luiz, quando foi lá com o seu orientador da época, que era o Aniceto, que o ambiente era extremamente bom, extremamente salutar. Então era um grande santuário no meio lá do plano físico aqui. E quando o patriarca desencarnou, ele continuou, através da parte espiritual, fazendo o trabalho lá, e a esposa continuou. E conta lá que a esposa era médium ativa. Então ela abria a casa, recebia pessoas, fazia o evangelho, lia lá as coisas para as pessoas, levava conforto através da mediunidade. Então, quem deseja trabalhar em prol dos outros, recebe auxílio de muitos espíritos também bondosos. Então, assim como nós podemos nos atrapalhar, nós também podemos nos iluminar. E tenho certeza que haverá bons espíritos nos auxiliando, mesmo que nós não vejamos. E aqui nós vamos ver o que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por isso que trouxemos aqui, é o seguinte:
A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. Então não nos enganemos. Se nós nos tornarmos, se nós formos ativos na mediunidade, nós não seremos exclusivamente ligados aos espíritos superiores, não. Isso é uma enganação que nós mesmos temos. Podemos, mas isso não é uma certeza. Depende do que nós vamos fazer desse trabalho, do que nós vamos fazer de nós, da nossa moral. Aqui, ó, eu acho que aqui os espíritos deram um banho de água para a gente não se achar. Olha só o que eles continuam falando. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos maleável aos espíritos em geral. Então, o médium que se acha o último bolachinho do pacote, na verdade, ele é só um instrumento para que os espíritos do lado de lá, tanto bem intencionados quanto mal intencionados, possam ter a sua ação sobre nós aqui do plano físico. E aí aqueles que estão já mais evoluídos e com boas vontades no coração, traz coisa boa para nós. Aqueles, infelizmente, que só querem o para si próprio, infelizmente não vai ser uma coisa muito interessante, muito boa. Mas nós, quanto médiuns, podemos nos ligar às duas partes. Podemos até fazer uma hora a gente vai lá em cima, outra hora vai lá embaixo, uma hora vai lá em cima, outra hora vai lá embaixo. Por este motivo, já adiantando aqui um pouco, os médiuns ativos são muito propensos, quando são invigilantes, a ter problemas sérios de característica mental. Então, o adoecimento mental em médiuns desregulados, desorientados, que não estão levando a sua moral e a sua disciplina a sério, é muito grande. Então, às vezes, você vai ver lá um trabalhador que trabalhou por décadas em uma casa espírita, cumprindo bem ali a sua função, e aí, por entrar em um período de desequilíbrio, tem doenças gravíssimas emocionais. Por quê? Porque ele era muito aberto à ação dos espíritos. Então, ele se desequilibrando, ele vai ser um alvo fácil para espíritos mal intencionados. Então, aí ele se perde com muito mais rapidez, se eles ficarem vigilantes. Então, por isso que nós temos que... Jesus, isso não é recomendação minha nem de Kardec, não. Isso é como recomendação de Jesus. Jesus falava, orai e vigiai. Então, isso é isso aqui. É porque Jesus, na época, tratou com nós bastante ainda primitivos, na nossa forma de entender o mundo e as coisas. Então, ele meio que veio trazer uma mudança da visão das coisas. Ele não falou diretamente sobre o que depois o Espiritismo trouxe, mas ele trouxe bases para nos ajudar já a mudar. Então, essa recomendação não é nossa, não é nova, é de Jesus. Então, continuando aqui. Fala, lá no Livro dos Médiuns, o nosso querido Allan Kardec, que a mediunidade é orgânica. Ou seja, não existe nada de extraordinário, de fantasioso, de nada disso quanto à mediunidade. A mediunidade está em nós, está no nosso organismo. Todos nós temos. Quer ver? Nos fala André Luiz, na verdade quem fala é o orientador lá, Alexandre, o seguinte: para quem não conhece, não está habituado, isso aqui na mão dessa pessoa é o nosso querido cérebro. Se nós pegarmos o nosso cérebro e cortar ele aqui no meio, nós teremos essa imagem aqui. Aqui nós temos essa área que é o córtex cerebral, que é onde estão as nossas regiões, segundo a nossa neurofisiologia, neuroanatomia, a nossa área mais produtiva, mais superior. Então, essa área desses chamados giros e sulcos é onde nós conseguimos
interpretar tudo que nós sentimos através dos nossos sentidos e consegue, além de interpretar e reconhecer, saber do que se trata e dar uma resposta, que é, vamos dizer assim, racional. Então, não é uma resposta instintiva, mas racional. Então, aqui nós não estamos vendo a parte espiritual, nós estamos só falando do que a própria ciência nos fala. Então, essa região, ela é responsável por essas funções nobres. Então, por exemplo, a nossa área anterior aqui, que é a região frontal, ela é responsável por dar respostas emocionais às diversas situações. Essa região aqui central, que é chamado de giro pré e pós-central, ele é responsável pelos nossos movimentos e pelas nossas sensações, de uma maneira somestésica, ou seja, do tato, a pressão que nós recebemos. E essa área aqui posterior, que tem aqui partes da região temporal, parietal também, e occipital, nós temos a parte da visão, essa parte aqui dos giros occipitais, e aqui na região temporal tem a nossa parte da memória. Então a memória ela fica nessa parte aqui onde os cabelos brancos vão nascendo primeiro. Então, para a parte física, para a ciência, ela vê essas funções. E aqui no meio, nós temos uma área chamada de telencéfalo, aonde nós temos a ligação com o meio externo. Então, tudo que nós recebemos do meio externo, ele entra em contato com a parte central do sistema nervoso através do que é chamado de medula espinhal. Então, a medula espinhal ela traz as informações do nosso pescoço para baixo e tudo que nós sentimos nos nossos 5 sentidos, somado com os nervos do crânio que vão trazendo diretamente aqui, fora da medula, nós temos então as sensações diversas. E aí, eles vêm através de feixes neurológicos, e nessa área aqui, ó, que é chamada de mesencéfalo, ela vai ser distribuída para as áreas nobres, para a gente primeiro entender o que é a sensação e dar uma resposta a essa sensação. Aqui, nessa área que comunica as nossas sensações ao nosso cérebro, a nossa área mais ali primordial, vamos dizer assim, nós temos uma pequena estrutura, essa verdinha aqui, que fica voltada aqui para a parte de trás do cérebro, que é a chamada pineal, ou glândula pineal. Glândula por quê? Porque ela consegue produzir algumas substâncias proteicas que agem em outros locais fora da glândula, causando alterações. Então, uma glândula tem essa definição. E, para nós da ciência que física, a glândula pineal, por muitos séculos, foi vista como uma estrutura que não tinha função. Aí depois ela apareceu para nós como se fosse uma função de regulação sexual. Depois ela veio como uma descoberta que ela era envolvida na parte da regulação do nosso ciclo circadiano, ou seja, estabelecendo a nossa vigília, o nosso sono. Muitos aqui talvez já experimentaram ou conhecem quem toma melatonina para tentar dormir melhor. Alguém conhece? Melatonina é um dos produtos produzidos na glândula pineal. E aí imaginou-se, ainda não é uma certeza absoluta, que ele age na qualidade do nosso sono. E também se descobriu agora mais recentemente que a glândula pineal estimula diretamente essa região aqui mais para frente aqui, que é chamada de hipotálamo.
O hipotálamo, ela é uma estrutura glandular muito importante para nós. Regula uma série de coisas. Na mulher, regula o ciclo menstrual. No homem, regula a parte sexual também e a parte de vigor físico. Então, o hipotálamo tem uma função vital para nós. Então, a glândula pineal, pelo que nos parece atualmente na ciência, na medicina, na neuroanatomia e neurofisiologia, é quem, na verdade, comanda o hipotálamo funcionar ou não. Então, olha só, de uma estrutura que pensou-se por séculos que não fazia nada, encontrou-se muitas coisas. E, recentemente, olha que interessante, descobriu-se que a característica histológica, embriológica da glândula pineal é parecida com os nossos olhos. Então, ela teria uma capacidade próxima aos olhos, que é o quê? O que os olhos fazem? Enxergam. E aí os hindus, lá para mais ou menos uns 3, 4 mil anos antes de Cristo, falavam em uma questão de um terceiro olho, que era o que ligava a parte aqui física à parte extrafísica. E esse terceiro olho é a representação da glândula pineal. Então já se falava nisso há muito tempo antes. E aí, para nós agora ligarmos com a nossa parte espiritual, olha só, aqui vocês conseguiram mais ou menos acompanhar? Presta atenção agora. Nós vamos pegar essa parte aqui, onde está a glândula pineal. Pá. Então nós pegamos primeiro o cérebro, dividimos na metade, tivemos essa visão. Pegamos essa parte aqui onde está a glândula pineal e cortamos ela. Agora nós estamos vendo ela de frente para nós. Então é como se você estivesse vendo uma pessoa por trás. Certo? Na base da nuca aqui. Aí olha só que interessante. A glândula pineal está bem ali presente, onde tem um monte de interseções neurológicas que vão levar as informações para um monte de lugar no cérebro. E nos falam os espíritos, através da literatura de André Luiz, que esta região aqui, ó, que é chamada de assoalho do quarto ventrículo, ou antigamente fossa romboidea, ou antigamente suco de Silvius, se liga fisicamente o chamado cordão de prata. Lembra que a gente falou do cordão de prata lá? E o cordão de prata está no comecinho do nosso querido mesencéfalo. E aqui tem um monte de vias neurológicas que sobem para a região superior e vão dar na querida glândula pineal. Então, nós ainda, na parte médica, física, ainda temos uma compreensão parcial da glândula pineal. Porque só pelo que nós estamos vendo aqui, que André Luiz nos trouxe de informação, provavelmente é por aqui que o nosso perispírito comanda o nosso corpo. Então, o nosso perispírito lá fala, movimenta a mão aí, caboclo. Aí vem pelo cordão de prata, sobe nas nossas vias ascendentes neurológicas e ali vai para o lugar lá do cérebro que faz eu levantar minha mão. Aí nos fala André Luiz que os espíritos, através de emanações mentais, então nenhum espírito entra dentro de nós para dar ali uma questão mediúnica, ele age sobre essa região aqui. Então ele emite o pensamento dele, energia, o pensamento é energia, e age sobre essa área aqui. Como nós que temos a mediunidade, temos propensão a receber esse estímulo, o espírito consegue
ativar o nosso cérebro. Se ela ativa o nosso cérebro, a gente fala pelo Espírito, a gente movimenta a mão para escrever uma carta, a gente enxerga o que o Espírito está enxergando. Então a gente se liga às sensações do Espírito. Ao ponto de que, dependendo da ligação que se forma, podemos ser até quase que verdadeiros joguetes desses espíritos. Como o que acontece, por exemplo, nas obsessões graves. E espírito nenhum superior vai fazer com que nós entremos em constrangimento ou cercear o nosso livre-arbítrio. Aí a diferença de nós nos ligarmos a espíritos bons e espíritos infelizes. O espírito infeliz vai fazer tudo o que ele desejar, sem nenhum pudor. O espírito superior vai fazer só o que é útil. Só. Passou dali, ele não interfere mais em nós. Então é por isso que é importantíssima a vigilância nossa. E aqui, nós já vimos isso bem rapidamente, o perispírito recebe as informações do espírito, os comandos e a ligação através do cordão de ouro. Certo? Então, como fala Kardec, o processo mediúnico ele é físico, ele é corporal. Como todo mundo tem a glândula pineal e essas estruturas todas que nós falamos aqui, não é nada de extraordinário. Todos nós temos. Agora é o seguinte, alguns de nós ainda têm um sistema que trava essas comunicações. Se nós temos um sistema de trava, o espírito pode tentar agir aqui e ele vai ter um limite. Agora, quando nós vamos desfazendo essas travas, nós vamos tendo mais aptidão a receber esse estímulo. Então, nós conseguimos ter maior comunicabilidade, ligação com o pensamento dos espíritos. Aí, nós vamos ter o seguinte: o bom médium não é, pois, aquele que se comunica facilmente. Então, isso não é caracterização de bom médium. Mas o que é simpático aos bons espíritos. E só deles recebe assistência. Conseguiram entender por que os espíritos falaram isso para Kardec? Vendo aqui, fisicamente? Vocês estão conseguindo entender? Ele não vai ajudar tu. Você pode trancar, né? Aí você não consegue o cordão de prata, nem o cordão de ouro para entrar nesse pedaço. Não, aqui é a nossa fisiologia, lá desde o espírito para cá. Agora, os espíritos, eles agem aqui direto, através do pensamento. Mas se a gente trancar, a gente não recebe. Pois é. Esse trancar que a senhora está falando, ou ele é natural nosso, de não ter a mediunidade mais aflorada, mais envolvida, ou ele é a nossa sintonia, só isso. Então, o médium, ele vai ser médium o tempo todo. Ele não vai falar assim, vou fazer força para não ser médium agora. Não é assim que funciona. O que ele pode fazer e deve fazer é sempre estar equilibrado. Porque aí ele vai estar ligado com os bons espíritos. E eu vou repetir, para ficar bem claro para vocês. Bons espíritos não têm nenhum interesse, nenhuma vontade de nos constranger. Então ele vai agir sobre nós estritamente o necessário para fazer alguma atividade boa, para nós ou para os outros. Acabou isso, ele não fica lá continuando, manipulando a gente. Ele simplesmente para. Diferente de uma pessoa desequilibrada, sem escrúpulos. Ele vai se ligando, até a vontade dele.
ao ponto em que essa ligação fica tão grave que você já não sabe muito quem é quem. Eles ficam tão grudados que já não tem muito ali como separar um do outro. Isso é o maior trabalho lá para a espiritualidade, muito complexo isso. Mas não vamos entrar nesses detalhes, não. E aí, nós vamos ter o que nós chamamos de tipos de mediunidade. Nós temos dois grandes grupos lá, porque assim, Kardec foi um grande professor, um grande cientista. Então ele organizou aqui para nós podermos entender. Então nós temos didaticamente duas formas da mediunidade se expressar, que é chamado de efeito físico e de efeito inteligente. O efeito físico, para ficar mais fácil a compreensão, é aquela expressão da mediunidade que todos no ambiente vão perceber. Então você tem um médium que vai gerar aquele processo mediúnico. Mas todos que estiverem próximos vão conseguir ver o efeito que vai acontecer. Todos. Então, por exemplo, se for um médium que doa ectoplasma para os espíritos manipularem, ele vai, todo mundo que estiver aqui na sala, se estivesse acontecendo uma reunião de efeito físico aqui, veria as cadeiras levitando. Todo mundo. Não seria só o médium. Se fosse uma reunião de materialização, todos veriam o espírito materializado, utilizando do ectoplasma para se materializar. Se o espírito quisesse conversar no que é chamado de voz direta, igual aconteceu lá na igreja de Antioquia, na época lá de Paulo de Tarso, todos iriam escutar. Então é uma mediunidade de efeito físico. Havia um ou mais médiuns ofertando a possibilidade mediúnica, mas todos participavam, todos ouviam, todos viam, ouviam. Então nós temos os que fazem ruído, igual lá, por exemplo, na história lá das irmãs Fox. A gente falou que rapidamente, mas lá na época das irmãs Fox tinha a batida, lembra? Então lá, uma das irmãs, ou as irmãs, elas eram médiuns que doavam o ectoplasma para o espírito utilizar. E aí ele utilizava e materializava o efeito. Só que não era só elas que escutavam. Chamaram os vizinhos estavam escutando. Por quê? Porque era um efeito físico. Pode acontecer movimento de objetos, igual as mesas girantes. Então também é um exemplo de mediunidade de efeito físico. Pode haver a aparição, que é a materialização. Então as reuniões de materialização dos espíritos. E até pode acontecer os transportes. Isso acontece muito nas reuniões de efeito físico. Então, os espíritos meio que ali para brincar, né? Uma coisa mais aí tranquila aí. Por exemplo, você tinha o seu relógio, estava lá no seu bolso. Aí, de repente, você punha a mão, não estava mais no seu bolso. Aí estava na bolsa da outra pessoa. Então, eles mostravam que há essa capacidade por parte deles. Todos esses efeitos mediúnicos, eles têm um processo similar que vai gerá-los, que é a doação de ectoplasma do médium para o processo. Então, o médium ele tem essa capacidade, esse vigor, essa possibilidade de liberar com maior quantidade o ectoplasma, e esse ectoplasma é trabalhado pelos espíritos para eles fazerem a utilidade que desejarem. Então, isso é efeito físico. Algumas curas que nós acostumamos a ver também vêm dessa raiz aqui. Tipo o Zé Igor, né? Então, ele ia lá e fazia mesmo, plasmava, tirava coisas, colocava próteses, tirava. Então, era uma mediunidade de efeito físico. Certo? Jesus, nas suas várias formas de curar as pessoas, em parte, em alguns momentos, usava também do efeito físico. Só que talvez Jesus, né, diferente de nós precisamos de amigos espirituais para fazer o processo.
Talvez, né, imagino que Jesus fazia por si só. Então, ele mesmo liberava, ele mesmo manipulava, ele mesmo fazia tudo. Nós não, nós, por quanto a gente ainda tem que evoluir e crescer. Tem que um doar, o outro ir lá e manipular para fazer funcionar. Jesus já não tinha essa necessidade. Doava, manipulava, já fazia, resolvia tudo. Depende. Depende. Depende aí do que você está lá no centro. Essa parte aqui, ó, cada vez ela está menos comum. Por quê? Porque nós estamos mais, tanto moral quanto intelectualmente evoluídos. Então isso aqui ele vai sendo menos necessário. Isso aqui é para quem está mais lá embaixo mesmo, para quem está lá, mas ali no começo do beabá. Agora a parte de cá, ela já é mais refinada. Então aqui nós temos a parte inteligente. A parte inteligente, diferente aqui, só o médium é que vai perceber o efeito. Então, por exemplo, o médium que tem a capacidade de clarevidência, né, de ver, ele vai ver o espírito, a situação. Mas, por exemplo, eu, a senhora que não é, para nós não tem nada. E ele vai ver. E ele não tem como passar a sensação dele para o outro. Então é do médium que tem a capacidade de clarevidência. Se ele está escutando o espírito falar com ele, é ele que está escutando. Nós aqui não vamos ouvir nada. Se ele está psicografando, é ele que está escrevendo a carta. Se eu ficar do lado de lá, eu quero escrever junto que não vai dar certo. Então só ele é que vai conseguir, porque é só ele que tem esta capacidade. Então ali o intercâmbio é entre o espírito ou os espíritos e ele, nós. Aqui vale ressaltar que nós temos muito em nós essas duas primeiras formas de mediunidade, de efeito inteligente, que é inspiração e pressentimento. Nós nem sequer nos tocamos que ela existe. Mas ela está conosco. E tem gente que às vezes é bem aflorado. Mas nem sequer percebe, nem sequer dá atenção. Mas é o talvez mais presente e mais ignorado. Porque nós não prestamos atenção, desconhecemos, ignoramos. Mas esses dois aqui é o mais presente. E bem utilizado e bem conduzido, nos ajuda muito, viu? Nos tira de muitos problemas e enrascadas. Nos permite ajudar muito os outros. Só a gente tendo boa vontade e tranquilidade para conseguir uma boa ligação com os espíritos mais equilibrados. E também, para quem tem um pouco mais ativado, é um ponto negativo para quando está desequilibrado. Porque aí, por exemplo, se eu desejo e quero beber, e estou desequilibrado, tendo aquela vontade de beber, vai ter um monte de espírito me inspirando a beber. E eu vou acatar, porque eu tenho essa ligação em mim. Eu tenho essa mediunidade. E aí eu vou me levar. Então eu estou com a mínima vontade, aí o espírito que está com vontade de nos acompanhar no processo lá, nos estimula a beber. E a gente vai e acata e aceita. Porque para nós é como se fosse a nossa própria vontade. A gente está ligado, está sintonizado. Se nós estivéssemos vigilantes, nós não teríamos esse interesse. Acontece muito, com todo respeito a quem tem esse hábito, quando às vezes inicia de maneira sincera e organizada em alguma questão boa, religiosa, e aqui eu não falo só o espiritismo, ele às vezes era frequentador desses lugares desequilibrados, e para ele começa a perder valor, começa a perder interesse. Por quê? Porque ele se equilibrou.
Então ele parou de ter sintonia com os espíritos mais desequilibrados. Então o espírito equilibrado não vai ficar do lado dele falando, vai beber, meu filho, vai beber, meu filho. Não vai. Você não vai ter isso de um espírito equilibrado e superior. Você pode ter certeza. Ele vai te dar muitas instruções boas, mas ele não vai falar. Vai lá no boteco beber, vai lá, bom, vai lá relaxar. Nenhum espírito mais organizadinho que se preza vai fazer isso. Não vai. Não vai fazer. Então, daí, nós precisamos voltar lá na base de Jesus. Orai e vigiai. E para terminarmos, agora é o último mesmo, a mediunidade ela tem duas vertentes. Ou ela é natural, nós já conquistamos. Então pode acontecer de eu nascer e a mediunidade ser para mim uma coisa natural. Não foi causado fisicamente ali para ser mais ativa. Porque se nós formos ver no livro Mensageiros, no começo do livro, quando o André Luiz ia ter sua primeira incursão aqui no planeta Terra, o Aniceto vira para ele e para o Vicente, que seria o companheiro dele de aprendizado, e fala, com todo respeito a vocês dois, vocês ainda estão pouco ativos na capacidade de enxergar o necessário. Então, para o melhor aproveitamento de vocês dois, nós vamos ativar as suas capacidades espirituais. Então, basicamente era assim. Se você pegasse o André Luiz e o Vicente antes e colocasse eles, por exemplo, junto com o espírito que estavam lá, uma pessoa que eles estavam assistindo, desculpa, eles não iriam ver nada. Eles iriam ver como nós aqui. Vendo aquela pessoa, por exemplo, na cama, sofrendo, só isso. Quando o Aniceto, antes de vir para a Terra, ele leva os dois em um local específico lá de nosso lar, onde eles entraram num aparelho, e esse aparelho desbloqueou esses bloqueios, mais ou menos que nós falamos aqui. Então, na hora que eles saíram desse lugar, o André Luiz falou que via tudo diferente. Ele via coisas, sensações que ele não estava percebendo. Então, na hora que ele veio aqui para cumprir o seu aprendizado, por exemplo, na hora que ele olhava lá um doente, ele via pequenos bacilos negros que ele não via antes, agindo, por exemplo, destruindo um órgão X da pessoa. Aí dava condição para o instrutor falar, tá vendo, André Luiz, esses micro-organismos aí, que a medicina ignora, é alimentado pelo pensamento desorganizado da pessoa. Então, se eles não tivessem essa percepção, eles não iriam aprender, não iriam imergir mais no aprendizado. Então, para alguns de nós, a gente ainda não conquistou naturalmente esse desbloqueio, essa capacidade mediúnica. Só que aqui a gente tem que cumprir alguma tarefa ou fazer alguma provação. E aí os espíritos, na hora que a gente nasce, vai lá e dá uma desbloqueadinha. Então eu não teria, por exemplo, naturalmente, a capacidade da psicografia. Mas aí, para a questão do nascimento, eu venho com aquela característica mediúnica mais ativa. Porque os espíritos ativaram, não porque eu tenho ela inata. E aí, durante a vida que eu vivo aqui, até o meu corpo desencarnar, eu vou ter ela funcionando, temporária. Na hora que eu desencarno, eu não tenho ela ainda. Então, ela não é natural minha. Mas isso pode e acontece com frequência. Então, ela depende da necessidade do momento. E, nesse caso aqui, nos contam os espíritos, até pode ocorrer a intervenção de bloqueá-la. Depende do uso que nós estamos fazendo. Pode haver, assim como houve o desbloqueio, o bloqueio. Mas as que são naturais, elas são naturais. Ponto final. Não há forma diferente de falar. Então, tudo vai se desenrolar pelo que nós tivermos de sintonia. Dúvidas? Perguntas? Pergunte.